Então, pessoal, continuando a falar das questões relativas à figura do assistente técnico, cumpre-nos agora fazer a leitura de duas jurisprudências que colacionamos aí no material de vocês, né? A primeira delas é uma jurisprudência da primeira turma do STJ e diz o seguinte: o prazo para a nomeação de assistente técnico e para a formulação de quesitos não é preclusivo, podendo a parte nomear assistente e formular quesitos em momento posterior, desde que ainda não iniciada a perícia, tá? Conforme vamos ver agora na análise do procedimento, né? O 465, parágrafo 1º do CPC, ele diz que após a nomeação do perito pelo juiz, as partes elas têm 15 dias para indicar os assistentes técnicos, né? O que essa jurisprudência da primeira turma do STJ menciona é que este prazo de 15 dias para a indicação do assistente técnico e também para a apresentação de quesitos, né, ele não é um prazo preclusivo, tá? Ou seja, a parte ela pode nomear o assistente e apresentar as suas perguntas, os seus quesitos, desde que ela faça antes do início da perícia, tá? Então, em momento imediatamente anterior ao início da perícia, até esse momento é possível a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos para serem respondidos pelo perito, ok? Sem prejuízo aí quanto à não observância fiel deste prazo de 15 dias, tá? Certo? A segunda jurisprudência que a gente traz para ilustrar a respeito do assistente técnico é da quarta turma do STJ e diz que nada obsta que a parte indique pessoa jurídica como assistente técnico, tá? Então é comum, né, pessoal? É comum contratar uma empresa de engenharia, contratar uma clínica médica, né, em que a pessoa jurídica é que irá ser indicada como assistente técnico. E na oportunidade em que a perícia se realiza, essa pessoa jurídica manda algum representante lá, né, pessoa física e esse representante, para acompanhar o trabalho do perito, né, para acompanhar a realização da perícia técnica, certo? Com relação à prova pericial, cumpre-nos agora, para finalizar a análise dessa modalidade, desse meio de prova em espécie, falarmos do procedimento da realização da prova pericial, né? E o procedimento ele se inicia com um requerimento da parte ou das partes, qualquer uma das partes, né, pela produção da prova pericial, ou também a determinação pela realização da perícia pode se dar de ofício, tá? O juiz, ele tem esse poder, né, de determinar provas de ofício, como nós já estudamos. Então ele vai poder determinar a prova pericial caso as partes não requeiram e caso ele entenda que ela se faz necessário para o esclarecimento de algum fato, né, importante relevante para que ele possa julgar o mérito, tá? Então o primeiro ato aí do procedimento é um requerimento de produção de prova pericial, que vai ser objeto de análise pelo juiz lá na fase ordinatória, né, quando então ele vai deferir e especificar essa prova pericial como meio de prova a ser empregado no processo, tá? Ou ela pode ser determinada também nesta fase, né, antes dele abrir a fase de instrução, ela pode ser determinada de ofício pelo juiz, como falamos, certo? Segundo ato aí do procedimento, caso haja o requerimento da parte, é o juiz deferir a prova pericial, né? Ele deferir a produção da prova pericial e aí nesse ato ele já faz a nomeação do perito, né? Para o perito então dizer e manda intimar o perito para dizer se ele aceita o encargo, né? Isso vem disposto no artigo 465 do CPC, quando menciona que o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para entrega do laudo, tá? Então ele, ao deferir a prova pericial, ele já designa o perito, manda intimá-lo para dizer se aceita o encargo e para mencionar qual será o valor dos seus honorários, né? Qual os honorários o perito cobra para realizar a perícia, e da mesma forma ele já nomeia o perito e mandou intimar o perito e ainda nos termos aqui do artigo 465 fixa um prazo para entrega do laudo pericial, ok?
Nesse meio tempo, diz o parágrafo 1º desse mesmo dispositivo, incumbe às partes, dentro de 15 dias contada da intimação do despacho de nomeação do perito, tá? Então esse em que o juiz defere a prova pericial e já nomeia o perito. Quando a parte ela é intimada, começa a correr o prazo de 15 dias para, inciso 1, arguir o impedimento ou suspeição do perito, se for o caso, tá? Então a parte vai poder alegar impedimento e suspeição, como nós vimos, né? Pedir a substituição, é a hipótese de recusa das partes à nomeação do perito, tá? Então elas vão poder recusar no prazo de 15 dias, né, da intimação da nomeação do perito pelo juiz, tá? Isso nos termos do parágrafo 1º, inciso 1, ok? Além de poder impugnar a nomeação, né, diante de uma causa de impedimento e suspeição que incide sobre esse auxiliar da justiça, ainda diz o parágrafo 1º, inciso 2, que incumbe às partes, então, indicar o seu assistente técnico. Tá? Então é no mesmo prazo de 15 dias, ela vai poder alegar a suspeição e impedimento do perito nomeado, ela vai também indicar o seu assistente técnico, né? Trazendo lá os dados, o endereço, o telefone, o e-mail, para que o perito possa se comunicar com o assistente técnico, intimando ele, comunicando ele do dia em que a perícia irá se realizar, né? E o inciso 3 diz que é nesse mesmo prazo aqui de 15 dias da intimação da designação do perito, as partes devem apresentar os seus quesitos sobre os pontos controvertidos que dependem da perícia. Tá? Então aqui as partes nesse mesmo prazo, após a intimação da designação do perito, elas devem apresentar os seus quesitos, que nada mais são do que aquelas perguntas que devem ser respondidas pelo perito sobre os pontos controvertidos que envolvem o trabalho técnico pericial, ok? Cumpre ainda mencionar, né, que é possível a apresentação de quesitos suplementares pelas partes durante a realização da perícia, tá? Então o perito ele responde aquelas perguntas, mas na sua resposta vão surgir novas dúvidas, tá? Então o juiz permite que essas dúvidas venham a ser apresentadas ali para que possam novamente ser objeto de esclarecimento pelo perito, tá? Esses são chamados quesitos suplementares que surgem durante a perícia. Isso está mencionado no 469 do CPC, que dispõe da seguinte forma: as partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento, né? Nesta segunda hipótese, é quando o juiz intima o perito para comparecer à audiência para prestar esclarecimentos sobre o laudo pericial, tá? Não é a prova técnica simplificada, é trazer o perito para esclarecer alguns pontos obscuros, alguns pontos que dependeriam de uma explicação suplementar, né? E que o perito não conseguiu apresentar, esclarecer esses pontos obscuros, né? Normalmente essa convocação ela se dá após uma ou duas vezes o perito ser intimado para apresentar as respostas dos quesitos suplementares por escrito, né? Às vezes é comum o perito esclarecer, mas não esclarecer nada, né? Tem perito que volta lá para esclarecer um quesito, ele põe simplesmente assim: já respondido na questão 2 do laudo pericial. E não fala mais nada, não esclarece mais nada, né? Já respondido no laudo pericial folhas tal. Tá? Então quesito número tal. Então eles falam de menos, né? É comum. Então em algumas hipóteses como essas, dependem aí de uma convocação, né? Porque foi pedido um esclarecimento, através de um quesito suplementar. O perito veio, apresentou um laudo suplementar, né? Que complementa o primeiro. Porém, remanesceram outras dúvidas, surgem mais quesitos suplementares. E ele novamente responde, porém sem esclarecer essas dúvidas. E aí as partes ou o juiz podem determinar o comparecimento do perito na audiência. Mas aí é para esclarecer o seu laudo pericial elaborado, ok? Também cumpre mencionar, pessoal, que o juiz ele pode formular os seus próprios quesitos. Nós já mencionamos isso, né? Mas isso está disposto no 470 do Código, quando diz que incumbe ao juiz, inciso 1, indeferir quesitos impertinentes, tá? Então ele vai poder
indeferir perguntas das partes que não tenham pertinência nenhuma com o objeto da causa, com o objeto da perícia, tá? E o inciso 2 do 470 diz que incumbe ao juiz formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa, tá? Então, o juiz, ele também poderá apresentar quesitos, e ele o faz nessa oportunidade em que ele designa o perito, né? E manda intimar o perito para dizer se aceita o encargo, para dizer o valor dos seus honorários, né? Quando o juiz já traz as suas perguntas, os quesitos que ele quer que o perito esclareça, né? Responda no momento da elaboração do laudo, certo? Ainda como fase posterior do procedimento, o perito, uma vez ciente da sua nomeação, ele terá 5 dias para apresentar a sua proposta de honorários, o seu currículo com a comprovação da sua especialização. Isso, na verdade, não é comum, porque os peritos, eles se inscrevem junto ao tribunal e no momento do seu cadastramento no respectivo tribunal é que ele apresenta cópia do seu diploma, cópia da sua especialização, um currículo, né, demonstrando o conhecimento técnico na área, né, trabalhos já desenvolvidos na área. Tá? Então, esse dispositivo, 465, parágrafo 2º, é o que diz que o perito em 5 dias ele tem que apresentar também o seu currículo com comprovação de especialização. Tá? Mas na prática judicial isso já foi feito antes, como eu falei, no momento do cadastramento, e geralmente esse documento, o currículo, não acompanha o laudo pericial, tá? Na praxe processual. Ainda o perito deverá apresentar os seus contatos profissionais, né? O seu endereço de e-mail, o seu endereço físico, os seus telefones de contato, endereço da sua clínica, endereço do seu escritório, né? Outros locais em que ele poderá ser encontrado, telefones que ele poderá ser contactado, né? Para onde serão então remetidas as intimações, as comunicações que o juízo precisará fazer com o perito. Tá? Isso está onde? No próprio 465, né? O 465, ele diz no parágrafo 2º esse ônus do perito em: ciente da nomeação, o perito apresentará em 5 dias sua proposta de honorários, tá? Então ele vai dizer o valor dos seus honorários, tá? Quanto ele cobraria para realizar o trabalho técnico pericial. Depois, ainda em 5 dias, o perito apresenta o seu currículo com a comprovação da sua especialidade. Como eu falei, não é o comum, né? O código menciona isso, mas o comum é o perito, ao se cadastrar, apresentar o seu currículo, o seu diploma de especialização, de formação técnica na área, né? Ele apresenta certidões de antecedentes, né? Uma série de documentos que o seu cadastramento exige. Cada tribunal tem lá nas normas de organização quais os documentos que aquelas pessoas que quiserem se cadastrar como peritos no tribunal, elas devem apresentar, ok? E preenchem lá um formulário, né? Da mesma forma, perito, então, no inciso 3 do parágrafo 2º do 465, apresentará em 5 dias os seus contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais, tá? Então, aquelas comunicações do juízo, elas serão feitas preferencialmente por e-mails encaminhados ao perito, mas ele deve trazer o seu endereço, os seus telefones, né? Porque caso o juízo queira se comunicar, né? Eles têm todas essas informações já disponíveis nos autos, ok? Feito isso, como ato contínuo do procedimento, as partes são intimadas a manifestar sobre o valor dos honorários pedidos pelo perito, também num prazo de 5 dias, e é um prazo comum para ambas as partes, corre então ao mesmo tempo, tá? Da data da intimação que o juiz fará, né? Que o juiz determinará que seja feita para que as partes se manifestem sobre o valor dos honorários. Isso está no parágrafo 3º do 465, quando diz que as partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando as partes para fins do artigo 95.
As partes elas vão poder impugnar o valor, elas vão poder concordar com o valor, né? E isso passa por uma análise do juiz. É o juiz que vai arbitrar o valor dos honorários, usando critérios de razoabilidade, de proporcionalidade, né? Levando em consideração o tempo que a perícia vai se realizar, a complexidade daquele trabalho técnico, daquela perícia, né? É isso que vai determinar o arbitramento dos honorários do perito pelo juiz, tá? E nesse caso, observado o artigo 95, né? O artigo 95 é o que menciona a respeito do recolhimento, né? Porque após o arbitramento pelo juiz, as partes são então intimadas a recolherem o valor dos honorários fixados pelo juiz, né? Isso a gente vai encontrar não só no 95, mas também no 82 do CPC, né? Vamos primeiro ao 82, que diz assim, ó: salvo disposições concernentes à gratuidade e justiça, ou seja, exceto na hipótese de gratuidade e justiça, né, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo. Então, se o autor requereu a perícia, é ele que irá antecipar as despesas da perícia, ele irá pagar os honorários do perito. Se foi o réu que requereu a prova pericial, quem irá arcar com as despesas será o réu, irá adiantar essas despesas dos atos que eles requereram no processo. Diz ainda o 82, antecipando-lhes o pagamento desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido. Tá? Então, a parte será intimada a recolher o valor dos honorários da prova pericial, caso ela tenha requerido essa prova. E o 95, ele menciona o seguinte: cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado. Então, cada parte arca com os honorários dos seus assistentes técnicos, tá? Aquele assistente técnico que ela indicou é responsabilidade de custear os seus honorários, é responsabilidade da parte custear os seus honorários. Sendo os honorários do perito, a remuneração do perito, adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou a requerimento de ambas as partes, tá? Então, quando a perícia é determinada de ofício pelo juiz, quem irá pagar os honorários periciais? Ambas as partes, elas irão ratear o valor dos honorários. E no final do processo, a parte que sair sucumbente, ela vai ter que arcar com as custas da parte contrária, né? Claro, salvo as hipóteses de concessão de gratuidade de justiça, como diz aqui o próprio artigo 82 que nós lemos anteriormente, tá? E ainda temos que mencionar a hipótese do Ministério Público requerer a prova pericial. Né? Se o Ministério Público requerer a prova pericial, é o parágrafo 1º do 82 que diz como vai ser pago os honorários do perito. Né? Então diz que o parágrafo 1º que incumbe ao autor adiantar as despesas relativas ao ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público quando a sua intervenção ocorrer como fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, tá? Então, quando a prova é determinada de ofício, normalmente o juiz pode mandar as partes ratear na forma do 95, ou ele vai poder mandar também o autor adiantar, né? O autor da ação adiantar as despesas da perícia, tá? E quando for requerida pelo Ministério Público, quem pagará as despesas da perícia é o autor. Nos termos aqui do parágrafo 1º, incumbe ao autor adiantar as despesas relativas ao ato cuja realização seja determinada a requerimento do Ministério Público, tá? Então, hipóteses aí de pagamento de honorários quando após o arbitramento pelo juízo, né? A quem incumbe pagar os honorários. Feito essas considerações, né, como ato contínuo aí do procedimento, vou fazer uma pequena interrupção, né, pessoal, para que o vídeo não fique muito grande. Estamos no meio do procedimento e o vídeo já tem 19 minutos, então eu volto no próximo para falar da parte final aí do procedimento para a realização da prova pericial.